Salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje falarei do intrigante mundo de John Gotti, o lendário chefe da máfia cuja vida foi meticulosamente desvendada no documentário da Netflix John Gotti, Ascensão e Queda do Dom Teflon. Nesta exploração minuciosa, somos conduzidos por um relato de dois lados, revelando não apenas o lado da aplicação da lei, mas também as perspectivas íntimas de membros da máfia que estiveram profundamente envolvidos com Gotti. Ao longo desta jornada narrativa, somos transportados para a década de 80, um período marcado pelo reinado de Gotti, que já havia eliminado seu antecessor Paul Castellano no final de 1985. No entanto, enquanto o documentário oferece uma visão abrangente dos bastidores do submundo do crime, não podemos ignorar as peças ausentes deste quebra-cabeça complexo. Em um mergulho mais profundo, vamos explorar 5 momentos cruciais que moldaram a ascensão de Gotti ao poder e que, talvez, tenham sido sutilmente obscurecidos pela plataforma de streaming. Preparem-se para descobrir os segredos e reviravoltas que compõem a fascinante saga de John Gotti, um homem cujo legado é tão complexo quanto o mundo obscuro que ele comandava. Mas antes deixe seu like, se inscreva e ative o sino, isso é muito importante para crescermos cada vez mais. Eu também tô deixando meu Pix caso alguém queira contribuir com o canal. Agora dito tudo, bora pro vídeo. No entanto, a jornada de Gotti para se estabelecer, primeiro como associado e depois como capitão na equipe, é igualmente cativante, pois nos ajuda a entender suas origens. Nas ruas ásperas do Bronx, Nova York, John Gotti nasceu em 1940, em um mundo de pobreza e luta. Crescendo em um bairro italo-americano de classe trabalhadora, Gotti rapidamente aprendeu as duras realidades da vida. Mas foi aqui que ele também descobriu o fascínio das ruas e o poder que vinha com uma vida de crime. Desde jovem, Gotti se viu atraído pelo mundo do crime organizado. Ele começou fazendo favores para mafiosos locais e logo se envolveu em atividades criminosas de pequeno porte. Não demorou para que Gotti provasse seu valor, exibindo um talento natural para ganhar dinheiro e ganhar respeito no submundo criminoso. À medida que envelhecia, a reputação de Gotti como um ganhador habilidoso chamou a atenção da família Gambino, uma das organizações mafiosas mais poderosas de Nova York. Reconhecendo seu potencial, a família acolheu Gotti, proporcionando-lhe oportunidades para subir na hierarquia e se estabelecer como uma força a ser reconhecida. A ascensão de Gotti dentro da família Gambino foi rápida e implacável. Ele rapidamente se tornou um dos maiores ganhadores, envolvendo-se em várias empresas criminosas, incluindo agiotagem, jogos de azar ilegais e contrabando de tóxicos. A capacidade de Gotti de gerar riqueza e sua lealdade inabalável à família conquistaram favor e respeito entre seus pares. Mas não era apenas suas atividades que destacavam Gotti. Ele tinha um senso único de estilo e carisma que cativava aqueles ao seu redor, com ternos impecavelmente ajustados, já há alguns minutos, então deixe-me simplificar um pouco. Nas ruas ásperas de East New York, Brooklyn, um jovem John Gotti se viu envolvido no submundo desde cedo. Na adolescência, ele se tornou líder de uma gangue local conhecida como Fulton Rockaway Boss, onde rapidamente ganhou uma reputação por sua astúcia e destemor. Foi durante esse período que o caminho de Gotti se cruzou com a notória família mafiosa Gambino, uma das organizações do submundo mais poderosas e temidas da cidade de Nova York. O carisma de Gotti e suas habilidades naturais de liderança chamaram a atenção da família Gambino, que viu potencial no jovem promissor. Eles reconheceram sua perspicácia e habilidade para conquistar respeito de seus pares. Não demorou muito para que Gotti fosse iniciado no mundo da máfia, tornando-se um associado confiável da família Gambino. Conforme a participação de Gotti com a família mafiosa Gambino se aprofundava, ele começava a compreender o poder e a influência que vinham ao fazer parte de uma organização tão notória. Rapidamente, ele aprendeu os meandros do submundo mafioso, navegando na complexa teia de alianças, rivalidades e atividades ilícitas que definem a máfia. Mas as ambições de Gotti não paravam por aí. Ele tinha como objetivo ascender na hierarquia da família Gambino, ansioso por fazer um nome para si mesmo e deixar sua marca no mundo da máfia com seu charme natural e personalidade magnética. Gotti rapidamente conquistou a confiança e o respeito de seus superiores, incluindo o líder da família, Carlo Gambino.
No entanto, a ascensão de Gotti não foi isenta de desafios. Ele enfrentava uma constante vigilância por parte das autoridades, determinadas a derrubar a poderosa família Gambino. O envolvimento de Gotti em atividades criminosas o colocou frequentemente em conflito com a lei, resultando em uma série de prisões por delitos menores. Entre os 18 e 26 anos, Gotti encontrou-se indo e vindo da prisão, enfrentando acusações que iam de furto a brigas na rua. Apesar desses contratempos, a reputação de Gotti continuou a crescer dentro do submundo criminoso. Sua capacidade de navegar pelo sistema legal e evitar consequências graves lhe rendeu o apelido de Dom Teflon, já que as acusações criminais pareciam escorregar por ele sem deixar marcas. Em 1968, as atividades obscuras de Gotti tomaram um rumo mais sério quando foi preso por agentes do FBI sob acusações de roubo de caminhão e furto de carga. Ele se declarou culpado e foi condenado a 3 anos em uma prisão federal. Isso marcou um ponto de virada na vida de Gotti, pois ele percebeu a importância de manter conexões e influência mesmo atrás das grades. Durante o tempo na prisão, a reputação de Gotti continuou a crescer. Ele supostamente subornou oficiais e guardas prisionais, permitindo-lhe deixar a prisão que ficava no norte de Nova York. Essas saídas não autorizadas proporcionaram a Gotti a oportunidade de se encontrar com outros mafiosos em restaurantes da cidade de Nova York e até mesmo visitar sua casa no Queens. Foi durante essas reuniões secretas que Gotti consolidou sua posição dentro da família Gambino e forjou alianças que se mostrariam cruciais para seu sucesso futuro. O mentor de Gotti, Aniello Dellacroce, reconheceu seu potencial e o acolheu. Dellacroce, que controlava quase metade da organização, via Gotti como um protegido e o preparou para a liderança. Sob a tutela de Dellacroce, Gotti aprimorou suas habilidades como mafioso, aprendendo as complexidades do submundo da máfia e ganhando o respeito de seus pares. A importância de Dellacroce nos eventos de 1985 foi muito mais significativa do que simplesmente oferecer orientação a Gotti. Segundo a história, antes de Carlo Gambino falecer, ele nomeou seu cunhado Paul Castellano como seu sucessor para liderar a família. Mas houve um pequeno problema aqui: Gotti e Dellacroce não concordavam com essa decisão. O homem chamado Castellano não era apenas mais um sujeito, ele também era um homem feito. Mas aos olhos de Dellacroce e Gotti, ele era o inimigo, pelo menos em certa medida. No entanto, o fato de Gotti ter esperado até a queda de Dellacroce para atacar Castellano apenas provou que Gotti sempre pretendeu incitar o conflito e assumir seu lugar à frente da mesa. O caminho de Paul Castellano para a sucessão, eu tenho que dedicar um tempo para falar dele. Porque além de ser um catalisador para a ascensão de John Gotti para mais fama e notoriedade, a jornada de Castellano corria paralela à de Gotti e adicionava um pouco mais de profundidade a toda essa história. Nascido de pais imigrantes sicilianos, a jornada de Castellano começou no início de 1900. Seu pai, um açougueiro, incutiu nele os valores do trabalho árduo e lealdade. Mal sabiam eles que esses mesmos valores moldariam o futuro de Castellano no mundo do submundo organizado. Crescendo em uma comunidade italo-americana unida, o caminho de Castellano logo se entrelaçaria com o de seu primo, Carlo Gambino, um mafioso em ascensão na família Mangano. Os laços de parentesco se revelaram uma força poderosa, pois a irmã de Castellano mais tarde se casaria com o próprio Gambino. Ao entrar na idade adulta, Castellano seguiu os passos de seu pai e tornou-se um açougueiro. No entanto, sua associação com a máfia organizada continuou a crescer, alimentada por sua conexão com Gambino e a crescente família Mangano, que eventualmente se tornaria a notória família Gambino. A reputação de Castellano dentro da família cresceu, e em 1957, ele participou da infame reunião de Appalachia, um encontro de mafiosos de alto escalão de todos os Estados Unidos. Com apenas 42 anos, ele foi um dos participantes mais jovens, um testemunho de sua crescente influência no obscuro mundo da máfia. No entanto, a participação de Castellano na máfia organizada não foi sem suas consequências. Durante a reunião de Appalachia, a polícia interveio, resultando em prisões e condenações. Castellano, fiel ao código de silêncio, recusou-se a fornecer informações, resultando em uma condenação por desacato ao tribunal e 7 meses de prisão. Apesar desses contratempos, a lealdade e dedicação de Castellano à família não passaram despercebidas quando Carlo Gambino, o chefe da família Gambino, faleceu em 1976. Ele escolheu Castellano como seu sucessor,
conferindo a ele o título de chefe da família Gambino. À medida que Paul Castellano se estabelecia em seu papel como chefe da família Gambino, seu poder e influência atingiam alturas sem precedentes. De sua suntuosa mansão em Staten Island, ele orquestrava um vasto império da máfia que estendia sua influência por todos os cantos da cidade de Nova York. A organização de Castellano se infiltrou nos sindicatos, garantindo seu controle sobre várias indústrias, como construção e fornecimento de alimentos. Empresas legítimas eram forçadas a pagar somas extorsivas, enquanto atividades tradicionais como apostas, entretenimento adulto e agiotagem continuavam a prosperar sob seu olhar atento. No entanto, a liderança de Castellano não estava isenta de peculiaridades. Apesar do apelo de lucros imensos, ele desaprovava o contrabando de tóxicos dentro de sua organização. O temor de severas penalidades legais e o potencial de traição por parte dos acusados o mantinham firme em sua decisão de manter os entorpecentes fora das operações da família Gambino. Mas o reinado de Castellano logo seria testado. Em fevereiro de 1985, ele e outros 8 mafiosos de alto escalão foram acusados sob a Lei Rico por seu envolvimento em uma comissão que governava a máfia organizada na cidade de Nova York. Antes que o julgamento Rico pudesse ocorrer, Castellano e outros membros da família Gambino enfrentaram acusações em outro julgamento federal. O procurador dos Estados Unidos Rudolph Giuliani os acusou de comandar um grande esquema de roubo de carros que enviava carros roubados para o exterior e estava envolvido em 25 quedas. O julgamento de roubo de carros ainda estava em andamento em 16 de dezembro de 1985, quando a tragédia ocorreu. Castellano, acompanhado de seu recém-nomeado subchefe Thomas Bilotti, chegou a uma churrascaria no centro de Manhattan. Mas, ao saírem do carro, foram alvejados na rua. Sabemos que isso foi Gotti, e ele se tornou o chefe da família e capturou a imaginação das pessoas. Mas, ao analisar a ascensão ao poder de ambos os homens, é fácil ver que Castellano era o mais qualificado para o cargo. Sua proximidade com Carlo Gambino por praticamente toda a sua vida significava que ele sempre teria uma compreensão mais profunda do que seu antecessor desejaria para a família. Foi por isso que Castellano manteve o foco em negócios mais brancos, em vez de dar sinal verde para operações de tóxicos. Segundo relatos, uma das principais razões pelas quais Carlo Gambino deu a Castellano o cargo foi exatamente por isso. O que permanece inegável é o impacto da liderança de Castellano e o legado que ele deixou na história do submundo nos Estados Unidos. O padrinho da família Gambino permanece como um capítulo cativante nos círculos da máfia. Sua liderança, marcada pelo controle implacável e sem limites morais, deixou uma marca indelével no mundo da máfia. Grande parte dessa nuance se perde em Get Gotti, que deixa de lado a profundidade por uma série de depoimentos que pulam de um segmento para o outro, criando um produto mais estilizado que sacrifica a substância pelo brilho. Isso significou que um dos roubos de dinheiro mais audaciosos e não resolvidos de todos os tempos, o assalto à Lufthansa, nunca recebeu o destaque que merecia. As atividades mafiosas e a ascensão ao poder de John Gotti foram marcadas pela audácia, voracidade e uma busca inabalável por dominação. Sua habilidade de ludibriar as autoridades e manter o controle sobre a família Gambino o tornou uma figura lendária no submundo organizado. Embora seu reinado possa ter chegado ao fim, o nome John Gotti será para sempre associado ao lado sombrio do submundo estadunidense. Com isso em mente, destacar alguns de seus atos mais audaciosos parece apropriado, não acha? Afinal, esta é uma história que viu um ousado assalto ocorrer no aeroporto JFK com o suposto envolvimento da família Lucchese. Um motorista de fuga se recusando a seguir ordens. E é o ato mais longamente investigado na história estadunidense. A prisão mais recente foi feita em 2014 e resultou em absolvição. É realmente uma história para as eras. John Gotti e o maior roubo de dinheiro de todos os tempos. Em 11 de dezembro de 1978, um grupo de homens armados mascarados ligados à família Lucchese executou o maior roubo de moeda já cometido em solo americano. No terminal de carga da Lufthansa Airlines no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, em apenas 64 minutos, eles conseguiram roubar incríveis $6 milhões em dinheiro e joias, deixando as autoridades perplexas e o público de boca aberta. Nenhum tiro foi disparado e ninguém foi gravemente ferido ou dado de baixa durante o assalto.
No entanto, o que torna este assalto ainda mais surpreendente é o fato de o dinheiro e as joias roubados nunca foram recuperados. Adicionando um ar de mistério a um crime já chocante, tudo começou com uma dica. Lewis Werner, um supervisor de carga da Lufthansa, notou algo que despertou seu interesse. Montes de notas não rastreáveis eram frequentemente transportados da Alemanha e temporariamente armazenados no cofre do aeroporto JFK. Werner viu uma oportunidade e abordou Martin Krugman, um apostador, com sua ideia. Mal sabiam eles que essa conversa aparentemente inocente desencadearia um dos roubos mais insanos da história estadunidense. Intrigado pela dica de Werner, Krugman não perdeu tempo em repassá-la ao seu associado Henry Hill. Hill, um gangster com vínculos com a família mafiosa Lucchese, reconheceu o potencial desse roubo e sabia exatamente quem trazer para a equipe. Seu mentor, Jimmy Burke, era conhecido por sua participação em raptos e assaltos a caminhões de carga provenientes do aeroporto. Com sua experiência e contatos, Burke montou uma equipe de raptores, sicários, agiotas e ladrões prontos para realizar o roubo de uma vida. O planejamento ocorreu no local de apostas e encontros criminosos de Burke no Queens. A equipe estudou meticulosamente o layout do terminal de carga da Lufthansa, identificando vulnerabilidades e elaborando um plano infalível. Sabiam que precisavam agir rapidamente e com eficiência para evitar a detecção das autoridades. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado, desde desativar o sistema de alarme até conduzir os funcionários à sala de descanso sob a mira de pistolas. Na noite de 11 de dezembro de 1978, a equipe colocou seu plano em ação. Equipados e mascarados, invadiram o terminal de carga da Lufthansa durante o turno da noite. O elemento surpresa estava a seu favor, pois rapidamente assumiram o controle da situação, deixando os funcionários em choque e impotentes. Foram forçados a irem para a sala de descanso enquanto a equipe desativava o sistema de alarme, garantindo tempo suficiente para realizar seu audacioso roubo. Com o sistema de alarme desativado, a equipe dirigiu-se ao cofre de armazenamento. Sabiam exatamente onde encontrar as pilhas de notas não rastreáveis e as valiosas joias. Em apenas 64 minutos, conseguiram roubar impressionantes $5 milhões em notas não rastreáveis e $1 milhão em joias. A ousadia e eficiência de sua operação deixaram todos paralisados, mas o roubo estava longe de terminar. A equipe precisava garantir uma fuga tranquila e a transferência segura do saque. Eles haviam planejado cada cenário possível, incluindo a necessidade de transferir o dinheiro e as joias roubados para outros carros em um depósito pertencente a ninguém menos que John Gotti, uma estrela em ascensão no mundo do submundo organizado. Enquanto a equipe escapava, deixava para trás um rastro humano começaria a ser derramado, e começaria com Martin Krugman, o apostador que inicialmente recebeu a dica sobre as notas não rastreáveis. Krugman estava reclamando alto demais sobre sua parte do dinheiro roubado e a equipe decidiu silenciá-lo. Acabaram com ele, não deixando rastro de sua existência. Outra vítima foi Parnell Staggs Edwards, um membro da equipe que falhou em levar a van de fuga para o ferro velho conforme planejado. Burke o viu como um problema e decidiu eliminá-lo. Edwards foi executado por seu erro. Aquele ferro velho pertencia a John Gotti, mas Edwards decidiu seguir por conta própria e pagou com sua vida. Mas a sede da equipe não parou por aí. Burke mirou em seus ex-cúmplices, Heights Lewis e sua esposa Joanna. O casal estava lavando o dinheiro do assalto, e Burke temia que se tornassem um problema. Os dois desapareceram sem deixar rastros. Seus corpos nunca foram encontrados. As atividades da equipe não passaram despercebidas pelos mafiosos rivais. Robert M. Semal e Joe Budden Manry, dois ladrões de carga que cruzaram o caminho da equipe, foram encontrados derrubados. Foi uma mensagem clara do submundo, um aviso para aqueles que ousavam interferir. O assalto também atraiu a atenção do capo siciliano Paulo Licastri. Ele viu uma oportunidade de lucrar com o caos e tentou se intrometer no saque roubado. Mas sua ganância provou ser sua ruína. Licastri foi encontrado torrado e crivado de balas, um sombrio lembrete dos perigos que espreitavam o submundo organizado. As ações audaciosas da equipe não apenas ceifaram aqueles diretamente envolvidos. Pessoas inocentes também foram pegas no fogo cruzado. Richard Eaton e Tom Monteleone, proprietários de restaurantes que estavam desviando dinheiro do assalto lavado através de seus negócios, foram dados de baixa por traição. A teia de loucura e engano continuou a se desenrolar.
Teresa Ferrara, acusada de estar envolvida no esquema de desvio, também se deu mal. A onda de terror da equipe se estendeu até mesmo aos seus próprios membros. Thomas DeSimone, um membro da equipe, foi baleado pelo próprio John Gotti. DeSimone cometeu o grave erro de dar de baixa em 2 membros da família mafiosa Gambino sem permissão, uma decisão que selou seu destino. O assalto à Lufthansa foi um testemunho da audácia e insanidade dos mafiosos envolvidos. Mostrou quão estruturado e coordenado a máfia poderia ser, e até que ponto alguns estavam dispostos a ir por riqueza e poder. O dinheiro e as joias roubados nunca foram recuperados, deixando um mistério persistente que continua a fascinar até hoje. O envolvimento de Gotti na história apenas adicionou à sua lenda. À medida que os anos passavam sem solução do caso, apenas alguns anos após fazer parte de um dos assaltos mais loucos de todos os tempos, ele teria que lidar com uma dura perda pessoal que levaria a ainda mais tretas. Aos poucos a queda de Gotti foi se aproximando. Era um dia típico no bairro unido de Howard Beach, Queens. Em 18 de março de 1980, um duro golpe atingiu as famílias Gotti e Favara. John Favara, um homem trabalhador, morava na rua 86th. Frank Gotti, com apenas 12 anos, havia entrado para o time de futebol da escola. Cheio de empolgação, mal podia esperar para compartilhar a notícia com seus amigos e andar de minimoto pelo bairro. Ele pegou emprestada uma minimoto de um vizinho chamado Kevin M. Semal e começou a percorrer as ruas e calçadas. A alegria em seu rosto era evidente enquanto se deleitava na liberdade de andar em um veículo motorizado a 6 quarteirões de casa. A tragédia ocorreu. Frank Gotti atravessou um local de trabalho de reforma de uma casa na Avenida 157th, onde uma caçamba de construção estava estacionada na calçada. Sem saber, um ponto cego criado pelo brilho do sol aguardava logo além da caçamba. Em um instante, Frank Gotti dirigiu sua minimoto para a rua, diretamente na trajetória do carro de John Favara. O brilho cegante do sol tornou impossível para Favara ver o jovem a tempo de evitar a colisão. O impacto foi devastador. O bairro foi lançado no caos enquanto os moradores testemunhavam o acidente. Frank Gotti foi atingido pelo carro, preso sob ele. Gritos loucos para Favara parar enchiam o ar, mas ele permanecia inconsciente para intervir na tragédia que se desenrolava atrás dele. Infelizmente, o corpo da criança foi arrastado por quase 200 pés na rua 87th. Nos dias seguintes ao acidente, o bairro estava cheio de choque e luto. A comunidade se uniu em torno da família Gotti, oferecendo condolências e apoio durante esse momento difícil. Vitória, mãe de Frank, supostamente exigiu olho por olho, sendo relatado que apenas 2 dias após o acidente, uma mulher ligou para a delegacia de polícia informando que Favara seria eliminado. As coisas escalaram ainda mais quando ele começou a receber intimadas de queda, tudo enquanto Vitória o encarava furiosamente antes de atingi-lo com um taco de beisebol em 28 de maio. Neste ponto, as coisas ficam um pouco confusas. Algumas versões sugerem que ela o atingiu com um taco. Outras afirmam que ela confrontou Favara com um taco, e ele apenas sorriu para ela antes que ela destruísse o carro que havia acabado com seu filho. De qualquer forma, as coisas estavam escalando rapidamente. Em 25 de julho, John Gotti e sua esposa deixaram Nova York para umas férias na Flórida sob o pretexto de luto e condições mais ensolaradas. Foi durante esse tempo que John Favara misteriosamente desapareceu em 28 de julho, nunca mais sendo visto. Depois de desaparecer sem deixar rastros, o bairro de Howard Beach ficou em choque e especulações rolaram. A ausência de qualquer evidência concreta ao corpo apenas alimentou os rumores e teorias em torno de seu desaparecimento. As autoridades lançaram uma investigação sobre o desaparecimento, mas seus esforços produziram pouco resultado. Apesar de entrevistas e buscas, não houve avanço no caso. A falta de evidências dificultou determinar o que realmente aconteceu com ele, dada a crescente proeminência de John Gotti na máfia de Nova York. Muitos especularam que seu envolvimento no submundo organizado desempenhou um papel no desaparecimento de Favara. Se acreditava que a família Gotti buscava vingança pela queda de seu filho e orquestrou o fim de Favara. Ao longo dos anos, surgiram vários rumores e teorias sobre o destino de John Favara. Alguns afirmavam que ele estava enterrado em um cemitério da máfia em Ozone Park, enquanto outros acreditavam que estava enterrado em concreto e jogado no mar. A versão prevalente sugeria que o mafioso Charles Carneglia dissolveu os restos de Favara em um barril de ácido em sua macabra oficina no porão.
Também foi rumorado que o irmão de John Gotti, Gene Gotti, estava entre os mafiosos envolvidos no rapto e queda de John Favara. No entanto, essas alegações nunca foram comprovadas, e a verdade permanece esquiva. A família Gotti manteve sua própria versão dos eventos, enfeitando detalhes para se adequar às suas justificativas da queda de Favara. Afirmam que Favara estava bêbado e em alta velocidade no momento do acidente, arrastando Frank Gotti por uma distância significativa antes de finalmente parar. Apesar das alegações da família Gotti, a investigação policial concluiu que o motorista, John Favara, não tinha feito nada errado. Levando a cabo sua busca implacável por justiça, a polícia determinou que Frank Gotti havia dirigido sua minimoto para a rua, e Favara teve pouca chance de desviar ou evitar a colisão. A irmã de Frank Gotti, também chamada Vitória, comentou anos depois sobre sua perspectiva dos eventos. Ela escreveu: "É da natureza humana querer vingança contra alguém que machuca aqueles que você ama. Eu só queria que Favara tivesse mostrado algum remorso, algum respeito. Acredito que ele estaria vivo hoje se tivesse." Vitória afirma que a falta de remorso e respeito de Favara levaram ao seu destino trágico. Apesar das diversas versões e rumores, a verdade sobre o desaparecimento de John Favara permanece um mistério. Seu destino pode nunca ser completamente conhecido, já que seus restos nunca foram encontrados. A família Gotti manteve o silêncio, deixando o caso sem solução e envolto em especulações. Mas o comentário da esposa de John Gotti, quando questionada sobre a queda, é revelador. Ela disse: "Eu não sei o que aconteceu com ele, mas não sinto muito se algo aconteceu. Ele nunca me mandou um cartão. Ele nunca se desculpou. Ele nem mesmo consertou o carro." O desaparecimento de John Favara teve um impacto profundo em sua família. Sua viúva, Janete, faleceu em 2000 sem nunca saber a verdade sobre o destino de seu marido. Seu filho, Scott, tem lidado com a ideia distorcida de que seu pai merecia o destino inspirado pelos Gotti. Sem um túmulo para visitar no Dia dos Pais por mais de 30 anos, Scott continua a enfrentar a perda de seu pai e as perguntas sem resposta sobre seu desaparecimento. Apesar de se esquivar de vários julgamentos na década de 1980, graças à obstrução ilegal de testemunhas, intimidação e subornos monetários, Gotti, também conhecido como Dom Teflon, parecia intocável. Mas o FBI, incansável em sua busca por justiça, continuou a construir casos contra ele, e foi durante esse tempo que garantiram a ajuda dos outrora leais associados de Gotti, incluindo Sammy Debu Gravano. Gravano, conhecido por sua participação na família Gambino, iniciou sua carreira mafiosa como associado da família Colombo. No entanto, suas ambições o levaram a se unir a uma facção da família Gambino, onde rapidamente se alinhou a Gotti, o futuro chefe do sindicato, bem como outros notáveis mafiosos como Angelo Ruggiero, Frank de Sico e Joseph Armoni. Foi esse grupo de associados da família Gambino que eventualmente ajudou Gotti a realizar a audaciosa queda de Paul Castellano em 1985. Com o chefe da família Gambino eliminado com sucesso, Gotti assumiu o controle do sindicato e recompensou Gravano por suas contribuições para a família. A lealdade de Gravano e dedicação não passaram despercebidas, e ele foi promovido ao cargo de capitão e, eventualmente, consigliere, se tornando um conselheiro confiável e mediador dentro da organização. Até o final dos anos 80, Gravano havia alcançado o posto de subchefe na família Gambino, solidificando sua posição como uma das figuras mais poderosas no submundo organizado de Nova York. No entanto, tensões começaram a ferver entre Gravano e Gotti, levando a um surpreendente desdobramento que mudaria para sempre o rumo de sua relação. Ouvindo comentários depreciativos feitos por Gotti sobre ele, Gravano se viu em uma encruzilhada. Em uma jogada que chocou a comunidade da máfia, Gravano decidiu testemunhar em favor do FBI. Quebrando um juramento de sangue e tornando-se o membro de maior patente das 5 famílias a cooperar com a aplicação da lei, a decisão de Gravano de ajudar os federais a derrubar Gotti veio com suas próprias repercussões. Não apenas ele se tornou um homem marcado dentro da família Gambino, mas também enfrentou o dilema moral de trair o código de silêncio que havia governado a máfia por gerações. O testemunho de Gravano seria um ponto de virada na luta contra a máfia, pois fornecia evidências cruciais que eventualmente levaram à queda de Gotti. E com Gotti atrás das grades, a outrora poderosa família Gambino ficou em desordem.
As ações de Gravano haviam quebrado a ilusão de invencibilidade que cercava Gotti e as repercussões seriam sentidas por todo o submundo mafioso. Mas o que aconteceu com Sammy Gravano após seu papel crucial em derrubar John Gotti, conforme retratado na série documental da Netflix? Gotti foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 1992. 2 anos depois, foi a vez de Gravano enfrentar as consequências de seus próprios delitos, apesar de sua cooperação. O subchefe recebeu uma sentença de 5 anos de prisão. Embora o testemunho de Gravano contra Gotti indiscutivelmente o tenha ajudado a garantir uma sentença menos severa, seu envolvimento de longa data com a máfia e seu papel de alto escalão na família Gambino não permitiram que ele escapasse totalmente da prisão. É importante observar que a confissão de Gravano durante seu julgamento revelou seu envolvimento em pelo menos 19 quedas. No entanto, em comparação com outros associados da família Gambino, Gravano recebeu uma sentença relativamente leve. No momento de sua condenação, ele já havia cumprido 4 anos, e no total passou pouco tempo a mais atrás das grades. Após sua libertação, Gravano tomou uma decisão significativa que moldaria a próxima fase de sua vida. Ele ingressou no Programa de Proteção a Testemunhas, uma iniciativa governamental projetada para fornecer novas identidades e proteção a indivíduos que colaboram com a aplicação da lei. O programa visava manter Gravano a salvo de retaliações potenciais de seus antigos colegas na família Gambino. No entanto, o tempo de Gravano no Programa de Proteção a Testemunhas foi de curta duração. Aproximadamente uma década após o julgamento de Gotti, ele se viu em apuros com a lei novamente. Gravano foi preso por acusações federais e estaduais de tóxicos, o que resultou em sua sentença de aproximadamente 20 anos de prisão. Ele cumpriu sua pena simultaneamente em Nova York e no Arizona, enfrentando as consequências de seu envolvimento em esquemas de contrabando. Vale ressaltar que a reputação de Gravano como subchefe que ordenava quedas por anos não funcionou a seu favor durante as audiências de liberdade condicional. Apesar de cumprir um tempo substancial por suas atividades relacionadas à máfia, ele não passou quase o mesmo tempo na prisão por seu envolvimento em contrabando de tóxicos. Após ser liberado, Gravano enfrentou um novo capítulo em sua vida. Ele teve que lidar com os desafios de se reintegrar à sociedade após passar uma parte significativa de sua vida no submundo da máfia. Apesar de seu passado, Gravano buscou se reinventar e abandonar suas atividades mafiosas. Em 2020, Sammy Gravano iniciou uma nova empreitada que surpreendeu muitos. Ele lançou um podcast e um canal no YouTube chamado Salvatore Sammy Debu Gravano, onde compartilha suas experiências e perspectivas. Esse movimento audacioso permitiu a Gravano mostrar sua transição de uma vida na máfia para uma nova persona pública. Muitos dos temas que mencionei até agora foram abordados, e mesmo tocados em Get Gotti. Mas a série documental deixou de dar a esses tópicos o detalhe que mereciam. Por fim, esses são aspectos essenciais da história de John Gotti, e é interessante que a Netflix tenha escolhido ocultar esses elementos na minissérie. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!